Olha só, pessoal, o bloco que eu vou ensinar hoje para vocês. Eu estou aqui até num lugar bem alto para ver se eu consigo pegar uma imagem dele toda. Olha, agora eu acho que eu consegui, né? Tá balançando um pouquinho porque eu estou com o celular na mão. Mas olha que efeito bacana, olha que bloco lindo e ele está num tamanho excelente. Está bem grande, mas se você quer saber a medida final dele, fica até no final do vídeo que você vai saber tudo certinho como montar esse bloco e o tamanho que ele ficou. Então, bora lá pro vídeo aprender a costurar esse blocão. Bom, vamos lá, aqui as peças e quantidades, né? Tamanhos e tudo mais para montar esse bloco de patchwork. Como eu falei agora há pouco, ele é um bloco um pouco mais trabalhado, mas você prestando bastante atenção aqui no passo a passo, que eu vou te explicar tudo aqui, tintim por tintim, você consegue fazer o seu, tá? Ele não é difícil, é apenas um pouco mais trabalhoso. Então, vamos lá. Aqui, talvez para vocês aí não esteja dando para diferenciar, mas eu escolhi dois tons de vermelho, eles estão bem próximos. Você, se quiser, pode escolher duas cores opostas, como um laranja e um azul, ou tom sobre tom de um jeito que destaque mais, tá? Eu preferi assim porque, pessoalmente, para mim ficou um tom sobre tom bem sutil. Tá? Mas eu quero deixar claro que eu não sei se aí no vídeo tá dando para perceber, mas são dois tons bem próximos de vermelho. Então, vamos começar por aqui. Desse vermelho mais claro, são 4 retângulos de 6,5 por 16,5. Aqui, do vermelho um pouco mais escuro, também são 4 retângulos de 6,5 por 16,5. Aqui do caramelo é um quadrado de 11,5 por 11,5. E aqui são 12 quadrados de 6,5 por 6,5. Desse marronzinho aqui de bolinha, são 8 quadrados de 6,5 por 6,5. E aqui, esse é o meu tecido de fundo. Aqui são 4 retângulos de 6,5 por 11,5. Aqui eu deixei separado, vocês já vão entender. Aqui ao todo desses quadradinhos, eles têm o mesmo tamanho. Ao todo são 24 quadrados de 6,5 por 6,5. O que eu fiz aqui? Eu separei desse lado de cá 8, deixei sem nada arriscado em 8. Nos outros 16, em todos os 16 eu tracei diagonal, ok? Então, somente por isso que eles estão separados. Então, agora, vamos lá começar a montar este bloco. Eu vou começar a montar por esses retângulos aqui em vermelho e vou utilizar esses 16 quadrados que eu tracei a diagonal que eu acabei de falar para vocês. Então, vamos separar todas essas outras peças aqui, ok? Muito bem. Então, aqui, ó, né, estão os meus 8 retângulos, né? Então, eu vou começar por uma cor apenas aqui. Tudo que eu fizer em um, eu vou fazer a mesma coisa no outro. Aliás, desculpe, eu vou começar com uma peça de cada, né? Já estou me confundindo. E tudo que eu fizer aqui para cada cor, olha só, vou deixar um montinho até do lado aqui. Acho que aí deve estar dando para ver tudo ok, né? Então, vamos lá. Note que aqui do seu lado direito está o vermelho mais claro, do seu lado do seu lado esquerdo está o vermelho mais escuro. O que eu vou fazer? Vou pegar esses quadradinhos que eu tracei a diagonal, vou começar primeiro pela parte aqui do alto, que está aí para vocês. Então, nesse vermelho mais claro, vou posicionar com a diagonal apontando aqui para o centro
E aqui no vermelho mais escuro, também apontando aqui para o centro. Note que uma diagonal está de encontro de bico com a outra. Então, para todo esse montinho do vermelho escuro, eu vou posicionar todas as diagonais do mesmo jeito. E nesse montinho do vermelho mais claro, vou posicionar todas aqui do mesmo jeito. E o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura em cima de cada uma dessas diagonais. Então, eu vou organizar primeiro aqui esse meu montinho do vermelho mais escuro, para eu já deixar tudo ok para trazer para a máquina, certo? Porque eu já estou me orientando por esse de cá. Ok, tudo na mesma posição. Agora eu já deixo organizado o de cá, certo? Isso aqui parece bobagem, mas é bem importante para a gente não se perder, não se confundir e costurar diagonal de maneira errada. Então, olha lá, ó, tá tudo organizado, as diagonais todas na mesma posição, dos tecidos das mesmas cores. E eu falo isso, que é importante esse passo aqui, porque ainda mais aqui no meu caso, que as cores, conforme eu falei para vocês, elas são muito próximas. Se eu misturo e não levo organizadamente para a máquina, eu posso me confundir e costurar errado as diagonais. Aí depois não dá certo o desenho que eu quero formar com um bloco, ok? Então agora vamos para a máquina passar a costura nisso tudo aqui. Ok, feito isso, ó, voltei tudo, montinho do vermelho mais claro, montinho do vermelho mais escuro. E agora, passada a costura, eu vou fazer em cada um o seguinte, vou conferir, já vinco, vejo se deu tudo ok. Depois que eu fiz isso, bato a ferro, e só depois que bater a ferro, eu corto, retirando o excesso de todos esses. Pronto, já recortei, retirei o excesso de todos eles, voltei aqui, ó. Vermelho mais escuro do lado esquerdo aí seu, vermelho mais claro do seu lado direito. Já deixei um de cada aqui para demonstrar como que eu vou posicionar agora os quadradinhos nessa parte de baixo. Então, aqui no vermelho claro, eu vou fazer assim, ó, sempre com a diagonal apontando para o centro, o meio entre os dois, tanto o vermelho claro quanto o vermelho escuro. Olha lá, ok? E agora, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na outra parte. Vou organizar todos aqui do vermelho escuro na mesma posição, para já trazer para a máquina. Ok? Vermelho escuro, tudo ok aqui. Vermelho mais claro. Ok aqui. Vou repetir o mesmo processo. Passar a costura em cima de cada uma dessas diagonais. Então, bora para a máquina?
Então, pronto, ó, todos costurados, né? E agora repetir aquele mesmo processo, conferir um por um, ver aqui, ó, se tá tudo ok. Eu já vinco, bato a ferro e depois abro, corto, retirando o excesso de todos eles. Então, já vou fazer isso e já volto com vocês. Prontinho, já tudo conferido, já retirado os excessos. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Aqui tá o vermelho escuro, aqui tá o vermelho mais claro. Eu vou unir um ao outro com uma costura aqui no centro. E todos eles. Então, já tô aqui do lado da máquina. Agora, já deixei os montinhos separados, vermelho escuro, vermelho claro. E vou pegando um de cada e unindo dessa maneira aqui. Por essa parte que ficou maior no vermelho, de cada um deles, ok? Pronto, já uni todos eles, já bati a costura aberta. E dica, tá notando que desse lado aqui as costuras das diagonais ficaram tombadas para dentro? Do lado de cá eu inverti, para quê? Para casar certinho os biquinhos aqui, ok? Então tá, essa parte aqui do bloco está pronta, então eu vou reservar. Então vamos lá. A parte que fica à sua esquerda, eu vou começar aqui, ó, também com um retângulo, tá? Fica aqui a sua extrema esquerda e aqui do lado dele o quadradinho do caramelo. Note que as partes, elas são espelhadas, tá? Olha só essa carreirinha aqui. Aqui, ó, sua extrema direita, o retângulo claro, depois vem o quadradinho do escuro. Aqui começa com o quadradinho do escuro, depois vem o retângulo claro, tá? Então, vamos aqui para a segunda carreira. Aqui, a sua extrema esquerda, eu começo com um claro, uma cor do médio e aqui o escuro. De novo, espelhado, tá? Terceira carreira, começo com médio, venho com escuro. E aqui o quadradinho claro. Pronto. Aqui são as peças que sobraram para montar as outras duas partes iguaizinhas. Uma igual a essa e mais uma igual a essa, ok? Então, é isso. Tem que montar desse jeito aqui. Duas dessa, duas dessa. Elas são espelhadas, senão depois não dá certo na hora de montar o bloco, tá? Se não for desse jeito, não dá certo depois na hora de montar o bloco. Então, é isso. Agora, muita gente deve estar pensando assim, mas olha, Natália, eu acho que calculou alguma coisa errada, porque essa carreira aqui está maior que essa aqui de baixo, como é que faz? Não tá encaixando. Calma, gente. Eu sei que quem não sabe calcular quem não sabe a técnica do patchwork não entende isso. Mas o que que acontece? Eu aqui não vou explicar a técnica do patchwork. Aqui eu ensino apenas a montar determinadas peças seguindo o meu passo a passo e o tamanho que eu escolhi para montar aquela peça, né? Mas vou dar só uma dica aqui para você que não conhece a técnica do patchwork. O que que acontece?
Quando a gente calcula as partes de um bloco, então a gente calcula com medida final, que é a medida que eu sei que eu quero que fique aquele bloco. Depois, em cada partezinha dessa aqui, é acrescentada a margem de costura. Então, o que que acontece? Olha, essa parte aqui, essa primeira carreira, ela tem duas partes. Então, aqui tem margem de costura, aqui tem margem de costura. Já essa terceira carreira, ela tem três partezinhas, que cada uma delas também tem a margem de costura. Então, na hora que eu costurar tudo, vocês vão perceber que tudo vai se encaixar. E é isso que eu vou fazer agora. Nós vamos para a máquina e eu vou mostrar como que eu vou costurar parte por parte e você vai ver que tudo vai se encaixar. Ok, todas as minhas partes costuradas, olha só, já até passei essas duas últimas costuras que eu emendei entre carreiras, eu passei aberto para não ficar nada, nenhum caroço por baixo do meu trabalho. E agora eu vou montar o bloco, então vou afastar um pouquinho essas aqui. O centro do meu bloco é esse quadrado nesse tom caramelo, que eu falei, é um quadrado que ele vai ficar inteiro mesmo, tá? Aqui, no entorno dele, eu vou entrar com essas partes. Note o seguinte, muita atenção na hora de posicionar essas partes. Para que lado você escolheu, vamos supor aqui o vermelho mais claro. Para mim, ele vai ficar aqui, ó. Aí, à sua direita, tá bom? Então, todos os outros eu tenho que pôr na mesma direção. Para quê? Para que depois que eu virar o bloco, fique sempre na mesma posição. Então, uma maneira simples, sem precisar de virar o bloco, é o seguinte. Esse primeiro eu coloquei vermelho claro, vermelho escuro. O próximo começa claro e escuro. E assim por diante. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Então, vamos supor, eu tô trabalhando com amarelo e azul. Então, vamos supor, amarelo e azul. Aí eu vou ver amarelo e azul, amarelo e azul, amarelo e azul, ok? Muito bem, agora aqui nessas extremidades, essas peças que a gente costurou, mas atenção, sempre esse retângulo tem que ficar para fora. Então, essa peça aqui é própria dessa extrema direita, então ela vem aqui. Natália, mas e a outra que você costurou igual? Eu vou girar essa aqui de ponta cabeça e ela vem para ponta de cá, que está na diagonal dela. Então, olha só,
Pronto, tá aqui. Mesma coisa eu vou fazer com essas outras duas peças, ok? Esse aqui na extrema esquerda está aqui. Essa eu vou girar e vou colocar aqui. Girei, coloquei. Pronto. Até conferi aí na câmera para ver se estava pegando todo o bloco. Agora, muito simples, costurar primeiro entre as peças, formando carreiras, para depois unir uma carreira na outra. Então, costurar aqui e aqui, formei uma carreira, aqui e aqui formei a segunda carreira, aqui e aqui formei a terceira carreira. Feito isso, eu venho e costuro aqui e aqui. Então, agora, bora para a máquina. Ok, prontinho o meu bloco, eu já dei uma leve passada, só mesmo para dar uma vincadinha aqui nas costuras. Nesse momento, esse bloco está medindo 41,5 por 41,5. Depois que ele receber costuras aqui em volta, ele vai ficar com 40 por 40. Eu ainda vou colocar bordas nele, então o que eu fiz? Eu cortei faixas com 6,5 de largura e optei por cortar essas faixas desse tecido aqui, desses 3 quadradinhos aqui que ficou, porque você vai perceber que vai dar uma certa sequência aqui. Então, muito simples. Primeiro, instalo a borda de um lado e do lado oposto, para depois instalar as outras bordas, tanto de cá quanto de cá. Então, agora, bora para a máquina de costura. E aqui está o bloco de hoje prontinho, com as bordas instaladas. Agora, nesse momento, depois das bordas instaladas, ele está medindo 51,5 por 51,5. Depois que ele receber as costuras finais, dependendo da peça que eu for montar com ele, ele vai tender a ficar com 50 por 50. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu for montar com esse blocão um centro de mesa, essa medida não vai alterar. Se alterar, vai ser um pouquinho a mais e vai para aí uns 52. Se eu for montar com este bloco aqui uma capa de almofada, aí sim vai entrar a costura e aí ele vai
ficar com 50 por 50. Mas olha só que bacana, que lindo que é esse bloco. E olha o efeito que deu. É muito legal isso, né? Trabalhar com jogo de cores dá resultados incríveis e dependendo do jogo de cores, da posição das cores, conforme você escolhe dentro de um mesmo modelo de bloco, você parece que muda o modelo do bloco, porque você dá destaque mais para uma parte do que para outra. Enfim, eu gostei muito desse jeito aqui que eu montei o meu. E você? Diz aí para mim nos comentários o que você achou desse bloco. Você achou ele fácil ou difícil? E o que você acha? Qual trabalho que você prefere que eu monte com ele? Uma capa de almofada ou um centro de mesa? Deixa aqui para mim nos comentários que depois eu gravo um outro vídeo apenas mostrando a parte de montagem de uma peça, aquela que for mais votada, aqui que for mais comentada, capa de almofada ou centro de mesa. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês e ajudado vocês também a produzirem muita coisa bonita, muita coisa bacana em patchwork. Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!